Você já ouviu falar sobre psoríase? Pois é, ela é uma doença inflamatória da pele e que causa algumas lesões. E hoje nós vamos entender mais sobre a psoríase, as causas, o tratamento e muito mais. E o nosso convidado da semana é o médico dermatologista Jesuíto Dantas, cooperado Unimed Teresina. Doutor Jesuíto, muito obrigado por participar do Minha Saúde. Vamos iniciar hoje a nossa conversa com detalhes para a gente entender melhor o que é a psoríase. Oi, Nádia, tudo bem? A psoríase ela é uma doença crônica, uma doença autoinflamatória da pele, determinada geneticamente, que cursa com períodos de crise, de acalmia. Doutor, e quais são as causas dessa doença? Bom, é uma doença que tem um fundo genético, então existe uma alteração genética que predispõe a imunidade através dos linfócitos T a produzirem fatores inflamatórios. Esses fatores inflamatórios vão atuar nas células, por exemplo, da pele e inflamar, produzindo tanto ali um aumento dos vasos sanguíneos como uma hiperproliferação das células da pele. Então as células da pele elas vão se multiplicar de maneira acelerada, levando àquela descamação característica. Doutor Jesuíto, existem tipos diferentes de psoríase? Existe. A psoríase ela pode ter aquela forma, chama psoríase vulgar ou em placas, que é a mais comum. Dentre elas, aquela psoríase do couro cabeludo, que acomete o couro cabeludo com aquelas escamas e dá muito prurido, coceira. Existem as outras formas, que é muito comum nos cotovelos, nos joelhos e outras psoríases, como a gutata, né, e a psoríase pustulosa, que é uma das psoríases mais graves, que cursa com acometimento do estado geral do paciente. Quais são os sintomas dessa doença, doutor Jesuíto? A psoríase, ela causa essas lesões na pele. Essas lesões na pele são como placas avermelhadas que tem uma escama em cima, uma escama característica, que a gente diz uma escama prateada, que sai facilmente se a paciente coçar a lesão. Bom, mas a psoríase, ela pode também vir acometendo em 30% dos casos as articulações. Aí seria uma doença articular tão grave quanto a artrite reumatoide. Existem alguns pontos específicos do corpo onde as lesões da psoríase costumam aparecer? Bom, então a psoríase mais comum, que é a psoríase vulgar em placas, ela acomete principalmente os cotovelos. Então é muito comum a gente ver aquelas plaquinhas descamativas nos cotovelos, que é a maior parte dos casos de psoríase. Mas ela pode acometer qualquer local do corpo, por exemplo, as unhas, o couro cabeludo, o genital, ela pode acometer toda a pele, o corpo todo. Doutor Jesuíto, é verdade que o estresse acaba piorando os casos das lesões da psoríase? A doença ela é a doença genética, né? Mas existem fatores ambientais que podem promover uma piora, uma exacerbação ou até mesmo o início da doença. E o estresse é um deles, muito conhecido pelos pacientes, pelos médicos, que quando em períodos de estresse a pessoa começa a desenvolver a doença ou então piora, né, se ele já tem a doença. E a exposição ao sol também piora essas lesões? O sol ele pode melhorar a doença porque o ultravioleta do raio do sol ele causa uma imunossupressão superficial na pele, diminuindo aquele processo inflamatório. Mas a gente tem que perceber que na radiação solar tem muito além do ultravioleta. Tem a luz visível, tem o infravermelho, tem o raio-x, raio gama, que também pode causar malefícios. Doutor, que outros fatores acabam piorando o quadro da doença? Bom, então, além do estresse, a psoríase também pode ser complicada pelo estilo de vida, né? O estilo de vida errado, bebida alcoólica, obesidade, um paciente que não se cuida, o banho exagerado, usos de sabões, banhos quentes demais que ressecam a pele. Isso tudo pode piorar, até mesmo medicamentos, né? Alguns medicamentos podem também trazer uma piora da psoríase. Como é que é feito o diagnóstico da psoríase, doutor?
Bom, o diagnóstico da psoríase é clínico, mas é claro que tem alguns casos que às vezes é necessário uma biópsia e um exame histopatológico para definir. A psoríase ela pode acarretar outras doenças? Bom, a psoríase ela tem esse fundo genético que traz essa alteração de imunidade causando a inflamação na pele. Esse processo inflamatório que é causado por essa alteração multigênica que é da psoríase também pode trazer outras alterações, como dislipidemias, que é a alteração do colesterol, também alterações da glicemia, obesidade, alterações psiquiátricas. Nosso papo tá bem bacana com o Dr. Jesuíto, já a gente continua. Antes eu quero perguntar se você conhece o pronto atendimento digital da Unimed Teresina. Olha, o PA Digital é para que o beneficiário Unimed Teresina tenha um atendimento de urgência rápida e online para casos de baixa complexidade, como febre, enjoos, dor de cabeça, sintomas gripais e muitos outros. As consultas online são realizadas com médicos generalistas, bem como atendimento pediátrico para crianças de até 16 anos. O PA Digital é indicado também para casos de retorno de consultas de urgência, análise de exames solicitados anteriormente, dúvidas sobre qual especialidade médica procurar, segunda opinião médica, dúvidas médicas durante uma viagem e muitos outros casos. O atendimento é rápido e eficaz e você não precisa sair de casa. Acesse o QR Code que está aqui na tela e saiba mais sobre o pronto atendimento digital da Unimed Teresina. E você que é diabético, sabia que tem que ter um cuidado melhor com os pés? Pois bem, gente, quem é diabético tem que ter um cuidado melhor com os pés, porque pode ter acometimentos, como amputações, ferimentos. E quem tem diabetes tem uma irrigação de sangue diminuída nos pés, causando, que você pode ter uma falta de sensibilidade que vai causar ferimentos se você não tiver cuidado. Então a indicação é que você faça um exame diário dos seus pés com um espelhinho, Sente, olhe com o espelhinho a sola dos pés, entre os dedos, Tem que ter um corte de unha correto para poder evitar perfurações, Ou encravar da unha que machuca. Usar meias brancas e sem costura para poder melhorar a visualização caso tenha algum ferimento. Evitar andar descalço, porque você, como vai ter a sensibilidade diminuída, pode ter perfuração dos pés, por pedras ou esquentamento da região. Lavar os pés diariamente, secar com a toalha macia, principalmente entre os dedos. Hidratar os pés com um hidratante específico para a área, evitando hidratantes que tenham perfume ou álcool. Então, ter esse cuidado com os pés diariamente faz com que você tenha uma chance de não ter amputações, que é um número muito alto em quem tem diabetes. E aí eu espero que vocês tenham curtido as dicas e venham até a gente para fazer um acompanhamento. Continuando a nossa conversa com o Dr. Jesuíto, doutor, a psoríase tem cura? Qual o tratamento para a doença? Bom, a psoríase, ela não tem cura por ser uma doença genética, mas tem tratamento que pode fazer com que o paciente viva sem lesões, Remédios que a gente pode passar como cremes, hidratação da pele, mas se o quadro já é de moderado a grave, uma psoríase mais extensa ou aquela psoríase que acomete determinados locais que pode trazer prejuízo para o paciente, como por exemplo, o acometimento do genital, que pode mexer com a vida sexual do paciente. Esse paciente precisa de um tratamento mais eficiente, um tratamento sistêmico, que é aquele que a gente fala que é por tratamento via oral, fototerapia, que é terapia com luz controlada, com ultravioleta, e também medicamentos que podem ser os mais modernos injetáveis, que são os imunobiológicos. Doutor, e quais as recomendações para lidar com a psoríase? Tem que se cuidar, fazer exames de rotina, acompanhar com o seu médico, porque a psoríase pode ter comorbidades e a psoríase pode piorar com certos hábitos de vida, ingestão de bebida alcoólica, exposição excessiva ao sol. O paciente tem que entender, e as pessoas também têm que entender, que a psoríase não é contagiosa, É uma doença genética e que o paciente precisa, pelo contrário, não pode ser discriminado, ele tem que ser acolhido. Dr. Jesuíto Dantas, muito obrigada por sua participação no Minha Saúde de hoje. Muito obrigada a você também que acompanhou aqui a nossa programação. Na próxima terça, às 11h50, nós temos um novo encontro marcado aqui na Band Piauí. E lá no nosso canal no YouTube, você pode ver quantas vezes quiser todo o nosso conteúdo. Uma ótima semana saúde. Até a próxima. Tchau.